Seja bem-vindo ao podcast do Meu Madrid. É isso, o MM Podcast. Aqui é a oportunidade que a gente buscou para falar de forma mais leve, mais tranquila, mais relaxada, de alguns assuntos que nos interessam e que, obviamente, tem a ver com o Real Madrid e com o Meu Madrid, né? Só que assim, não tem como a gente fazer o primeiro episódio do MM Podcast e não seja com a Marcela Natra. Marcela Natra que criou o Meu Madrid e a gente está muito ansioso, muito feliz dela ter topado, né, participar com a gente e de uma certa forma nossa amiga também, né, uma pessoa que a gente quer muito bem e a gente fica assim feliz, essa que é a palavra, a gente está feliz dela ter topado participar com a gente. E junto comigo para fazer o podcast tá o Luiz, que E aí, galera, tudo bom? tá aqui É, participando. realmente, Deixa eu realmente, falar assim. realmente é um sucesso, né, que a gente busca ter, trazendo alguém que foi a criadora e o motivo do sucesso do Meu Madrid, né? A gente sabe que o Meu Madrid chegou a um ponto, eh, em que a gente, caramba, eu acho que eu não sei nem como que ela vê isso, né, como que ela vê essa criação do Real Madrid e alcançando tanta gente, tantas coisas interessantes, tantas pessoas. Então, alguém que eu posso falar diretamente que me inspirou muito e mudou bastante a minha forma de ver as coisas, a minha forma de postar, até de falar, porque a gente, assim, tinha esse receio, né? Vou falar para público, nossa, nunca me imaginei, e como, sabe, mesmo amando o Real Madrid, acompanhando o Real Madrid vou falar muito tempo que é, porque vai denunciar a minha idade, mas há Sim. muitos anos acompanhando o Real Madrid. E, assim, falar de algo que a gente ama, dentro de uma ética do meu Madrid diferente, de uma coisa que até se aproxima demais dos valores do próprio Real Madrid, assim, uma experiência única e que Marcela tem toda a minha gratidão por me proporcionar poder falar de um amor meu, né, que é o Real Madrid. Marcela, seja bem-vinda. Ah, obrigada pelo convite, por essa introdução. Eu aceito as partes que me cabem dessa introdução, mas já posso dizer que é uma frase até que eu costumava dizer bastante, assim, que acho que o meu maior mérito dentro do meu Madrid, dentro de tudo que eu já fiz, mas dentro do meu Madrid principalmente, porque sempre foi um projeto colaborativo, então foi dividi-lo com pessoas melhores que eu. Acho que as pessoas que eu encontrei durante o caminho fizeram o meu Madrid tanto quanto eu, assim. Cara, muitos nomes que acho que provavelmente a gente vai citar durante esse podcast todo, assim. Mas muitos nomes que fizeram e passaram pelo meu Madrid com uma responsabilidade de segurá-lo nas costas por tanto tempo, né? Até chegar em mim. E é uma história, como o Luiz falou, bem antiga também. O meu Madrid tem 10 anos, né, gente? 10 anos de projeto. E começou lá atrás, há muito tempo. Eu já puxo? Desculpa, eu. Não, a gente tá de boa. É É tranquilo, como eu legal. falei, é um papo, né? Então a Sim, gente tá tranquilo, não vai ter, tranquilo. não tem muita edição, não tem muito trabalho. É, Vamos ver e você bebendo é aguinha. família. Estamos Tem problema em não. casa, estamos em casa. Bebam água, já diria Cristiano Ronaldo. Bebam É, água. Não esse filósofo, refrigerante. esse filósofo contemporâneo. Marcela, me conta como é que foi a sua conexão primeiro com o futebol. Eu pressuponho que seja primeiro com o futebol e depois com o Real Madrid, né? Posso estar enganado. Que é o que acaba acontecendo com todo mundo que não nasceu na Espanha, né? Nascemos no Brasil. Como é Sim. que foi essa conexão inicial com o futebol específico, né? E tal. Cara, eu sempre joguei futebol de pequenininha. Sempre não, hoje eu não jogo mais. Mas de pequenininha eu sempre joguei futebol, tanto na rua quanto na escola. Eu gostava de jogar muito futebol. Eu me chamo Marcela. E quando eu estava tomando consciência do mundo, vocês vão entender porque que eu falei isso. Quando eu estava tomando consciência do mundo, tinha um cara que fazia muito sucesso. Eu sou do estado de São Paulo, cresci em Caraguatatuba, interior de São Paulo. Quer dizer, litoral de São Paulo.
E tinha um cara que jogava no Corinthians, que chamava Marcelinho, e que jogava muita bola, e que era o cara do time, e eu também corintiana, de família corintiana, era Marcelinha, né? Porque ele era o Marcelinho e eu adorava jogar bola, então eu brincava na rua de jogar bola Marcelinha, Marcelinha carioca, não era carioca nada, enfim. Essas brincadeiras de sempre foi esse meu primeiro contato de fato com futebol e Corinthians, porque a minha família era corintiana, então me aproximei muito do Corinthians e fui muito incentivada com o Corinthians e gosto muito do Corinthians. Torço um tantinho pro Corinthians, sim. Se eu falar que eu assisto e acompanho o Corinthians, eu vou estar mentindo. Mas eu sei, né? Até porque, igual eu falei, minha família inteira é corintiana, minha esposa é corintiana, então não tem muito como fugir disso. O Corinthians faz parte da minha vida, de certa forma. E meu primeiro contato, de fato, com futebol, minha entrada no mundo foi assim, foi jogando bola. Na rua, com um chinelo de cada lado, porque no litoral Clássico. ali também Clássico. era isso que rolava, era assim que a gente brincava. E foi assim, meu primeiro contato. Meu avô gostava muito de futebol também, só que ele era santista. E aí tinha essa rivalidade do Corinthians e Santos na época, e eu, uma pirralha, não entendia quase nada, não entendia nem direito onde é que começava, fazia gol, onde é que começa a bola, não entendia. A gente só sabia que gostava daquilo e torcia. E aí, com o tempo, fui prestando mais atenção, enfim, no futebol de uma forma geral. O Ronaldo vai para o Real Madrid, né? Acho que o Ronaldo ir para o Real Madrid marcou, talvez vocês também, Sim, marcou com muita certeza. gente no Brasil, muitos brasileiros. Acho que muitos brasileiros começaram a prestar muita atenção no Real Madrid com a ida do Ronaldo. Para lá, Roberto Carlos já estava lá, claro, já tinha o Xavi já tinha sido vendido para o Real Madrid, mas o Ronaldo era o Ronaldo, né? E ele chega no Real Madrid e aí todos os outros caras que vêm depois, Zidane já estava lá, mas nossa, quem é Zidane? Como assim? Que cara incrível! Que você começa a tomar consciência do que é futebol, de entender as regras do jogo, de entender como o negócio funciona. E aí tem o Real Madrid dos Galácticos, e aí tem tudo que vem depois com isso, e obviamente Cristiano Ronaldo, depois indo para o Real Madrid em 2009, um cara que já era gigantesco no United. Eu não assistia campeonato em inglês, e eu passava na Esporte Interativo, Acho que Isso, sim. TV Esporte nada Interativo, Esporte Interativo. Eles passavam campeonato em inglês de manhã pra gente no Brasil, né? Passava sim. de manhã pra gente no Brasil e ela tava Cristiano Ronaldo jogando pelo United, e eu achando muito da hora ver ele jogar e falando, caralho, tomara que ele vá pro Real Madrid, porque eu gosto muito do Real Madrid na Europa. Tanto que ele vá pro Real Madrid. É. Então, E aí, a isso partir do do... Cristiano Ronaldo, aí começa a acompanhar um pouco mais de fato, assim, o Real Madrid Não, todos os dias, à medida que a ESPN vai comprando os direitos de todos os dias, né? Não, e é incrível, porque, assim, o campeonato inglês, por exemplo, para mim, juntou duas coisas maravilhosas, porque também tinha uma abertura, né? Muito rock, muito indie rock, pela antiga abertura, né, da Barclays Premier League, que era a Barclays Premier League na época. Então você ficava vendo aquilo e aparecia o Cristiano Ronaldo driblando meio mundo, porque na época ele era desses, né? Para quem não acompanhou o Cristiano Ronaldo, ele driblava, tá, gente? Não era só o Até o Messi, não. vento. Ele driblava Exatamente. até o vento, porque ele ciscava e o cara ficava assim, tá, posso te marcar? Porque a galera vê ele fazendo gol um atrás do outro, pensa que ele sempre foi assim. Sempre fez muitos gols, mas ele era um cara muito driblador, até a fatídica lesão no joelho, já é outro momento. É, Cristiano Ronaldo cheio de espinhas, Cristiano Sim. Ronaldo feio, nada metrosexual, feio. feio. Que a palavra era essa, né? Há 20 anos atrás, Cristiano de 2004, hein, gente? Nossa. Rooney, Piquet Ele, jogava no United. Sim. é. Uhum. Tinha um cabelo grande, pra quem não viu o Piquet de cabelo grande, era engraçado, uma coisa curiosa. Mas aí, Cabeludo. você, O Tevez vai para o United também depois, né? nessa Eu fase, Isso. foi. falo de Tevez porque tem uma conexão, né? Ele jogou no Sim. Corinthians, eu acompanhava muito o Corinthians na época. Então, Uhum. depois ele eu não sei para onde que ele vai, se ele vai direto para a Inglaterra do Corinthians, mas Eu acho que enfim, vai aí sim. o Tevez, tem que assistir o Tevez também, porque o Tevez era Foi pro Manchester City? Não, foi pro Aston Villa.
Eu acho que ele eu vai não para um time lembro. menor. Ele Quem joga West no Ham, assumiu West ele? Ham. depois. West É, Ham. Acho que ele vai pro Acho que West foi o Ham. West Ham. foi o Jogabichian que colocou ele lá, aquela situação. Isso. Ah, sim. Kia Provavelmente. E a Jogabichian. Jogabichian, foi entre 2005, Provavelmente. é isso, essa época aí. Mas é isso, Marcelo, a gente também ficou pensando, né, numa coisa muito do dia a dia do brasileiro, né? Eu até falei com o Marcelo, falei, Marcelo, a gente vai começar literalmente do começo, porque a gente fala muito sobre a questão do brasileiro fazer um curso e aí mudar de curso de vida depois e pensar assim, opa, tô indo para uma outra fase da minha vida. Como que isso é complexo? Porque você faz jornalismo primeiro, né? E depois você vai entrando no marketing. Como foi isso para ti, principalmente nessa questão do Meu Madrid? Como que isso mudou para você, como você estava criando? Ou isso foi num período antes? Como que foi essa trajetória sua? Porque, como todo brasileiro, né, a gente imagina o seguinte, poxa, a maioria dos brasileiros faz um curso e acaba não seguindo naquela área depois. Como foi isso para você? Sim. A gente está tentando Foi isso, estabelecer exatamente isso. a linha do tempo, né? Timeline. A linha do tempo, né? A linha É. do tempo, Aí, como aí, chega. aí, em que momento chega o Real Madrid, depois o meu Madrid, e aí, enfim, é isso. Sim. Cara, eu decido fazer jornalismo por N coisas. Vai até parecer pretensionismo falar isso aqui, porque acabou de nos deixar Silvio Santos há um certo tempo, mas o Silvio Santos era um cara que eu achava incrível, tipo, a condução dele de palco. Como o cara tinha um programa que ficava 12 horas no ar, nem sei como isso era possível, mas ele dava um jeito. E a minha família assistia muito o Silvio Santos, assim, minha avó assistia muito o Silvio Santos. Muito, aqui Minha avó também. trabalhava basicamente o dia inteiro. Enquanto ela chegava em casa, o nosso momento era assistindo o Silvio Santos. Era assistindo Passo a Repassa, acho que é um pouquinho antes. Eram uns jogos que ele tinha no programa dele, que ele tocava sempre de adivinhar palavras, não sei o quê. E eu gostei de televisão. O fio da meada é esse. Eu gostei de televisão por causa do Silvio Santos. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso trabalhar ali dentro de televisão? Tem que ter alguma coisa para fazer, né? Tinha algumas coisas, e aí nisso você vai procurando, descobri o jornalismo. Eu falei, cara, legal. Quando eu entrei no jornalismo, a minha primeira ideia foi trabalhar de alguma forma com cinema. Falava, vou fazer jornalismo para trabalhar com cinema. Oh, sim, amo cinema. Eu preciso te Amo interromper. cinema. Você acabou de descrever o meu início de carreira, Tocou no porque eu amor, fui né, para o Marcelo? jornalismo, Por eu fui causa para o de cinema. jornalismo por causa do cinema, porque não tinha faculdade de cinema onde eu vivo. E eu via o Rubens Walt Filho comentando o Oscar, por exemplo, e eu me Uhum, via, pô, o mais próximo do que eu posso ser é crítico de cinema. Então foi bem legal a gente ver essa conexão. Eu não sabia também. Viu? É sim. por isso que a gente estava fazendo esse programa. Eu fiquei empolgado agora. São histórias maravilhosas. Cinema que tem um quê de arte, né? Tudo de arte, na verdade. Não um quê de arte, tudo de arte. Jornalismo, cinema, guardem essa informação porque ela é relevante depois, na reviravolta. Porque aí eu faço jornalismo por causa disso, eu entro na faculdade, não, decido primeiro, né, tudo mais, entro na faculdade, aí começo a ter as aulas, etc. Já descobri logo de início que eu não queria ser repórter, ou eu ia trabalhar em produção, ou eu ia trabalhar em redação. Repórter, eu, apesar de ter ido bem em todas as matérias de falar com a câmera e tudo mais, eu pensava, não, eu gosto de trabalhar nos bastidores, de fazer as coisas acontecerem e tudo mais e tal. Ok, enquanto eu aprendi as coisas na universidade, eu queria aplicá-las. Na época eu estava procurando estágios, consegui o estágio numa editora de golfe, revistas de golfe, absolutamente aleatório. Que legal. Essas são as coisas que a gente gosta. Bale Absolutamente também aleatório. curtiu isso aí. Bale. Então, Absolute olha, Cinema. olha como as Viu como coisas, conectou? Né? tudo Absolute conectado. Cinema. O Olha, faz meme todo Tudo se sentido. do conecta. Ancelotti. Faz todo sentido. Aí eu queria Também, golfe. aplicar as coisas que eu estava aprendendo. Sabe? Eu queria fazer aquilo. E assim, fazer aquilo sem com alguma coisa que eu gostava junto, para que fosse ainda mais estimulante. Eu pensei em fazer em relação a cinema, etc e tal, mas eu falei, cara, eu tenho outro hobby aqui também, eu gosto muito de futebol. E eu gosto muito do Real Madrid, e eu acompanho os jogos, mas
dando um Google aqui, rapidinho ali, o meu algoritmo não apontava muito para os lados. Eu sempre usei o Twitter para falar de cinema, então o meu Twitter não tinha muito para encontrar a bolha do Real Madrid. Eu não encontrei nenhum site ou nada que desse algumas notícias sobre o Real Madrid, Que ano foi isso? 2013. Eu tinha essa mesma dificuldade, e tanto que eu participava de comunidades, de coisas sobre o Real Madrid, mas assim, não havia nada minimamente especializado ou que falasse mais Sim. E eu diretamente sempre, sobre o Real Madrid. Em 2009 eu fiz um blog. Em 2009. Logo quando... Foi em 2009 que o Mourinho chegou? 2010. Ele 2010. chega 9 para 10, né? Eu fiz um blog. Na época era Blogspot. Era do Google. Aí chamava Real Madrid Crítico. E era a minha maneira de fazer as críticas sobre o Real Madrid, fazer as matérias sobre o Real Madrid. Só que assim, solo, né? Totalmente louco. Sim. Durante 2 anos eu fiz o blog. E foi justo no ano que eu larguei quando o fatídico Real Madrid Bayern. Eu falei, não dá pra mim mais. Porque a coisa que a gente tem nesses Aquilo dava momentos uma ótima crítica moldaviana. E aí foi quando eu larguei ele. Foi engraçado, que foi no ano que você tá me descrevendo praticamente que começou praticamente, né, o meu Madrid. Sim. Ele começa acho que é no início do ano, talvez fevereiro, alguma coisa assim. Só que a gente marca o dia 8 de outubro porque é quando a gente tem a data do Blogspot, que a gente também começou no Blogspot. Então, Blogspot 8 também. de outubro de 2013 é quando ele ganha o site, pela primeira vez, que é quando a gente demarca, porque ele começou no Facebook, como uma página de Facebook, onde eu ia postando ali as notícias, um pouco que saía. Comecei a gastar o espanhol que eu não tinha. Comecei a me ajuda Google, que palavra é essa? Será que eu posso falar isso? Devo ter Isso. traduzido umas coisas muito erradas na época. Não, talvez não muito, porque eu tinha cuidado de pelo menos ver em umas 5 fontes diferentes e dar uma olhada, será que essa palavra é isso mesmo? Mas alguma coisinha errada com certeza pode ter saído ali. E ele começou assim, quando eu comecei a postar, e aí começaram a surgir as primeiras pessoas que são pessoas chaves, foram pessoas chaves dentro do projeto. Tem muitas pessoas que passaram, eu até tenho um pouco de medo de citar alguns nomes, porque pode ficar parecendo que eu não citei outros. Mas tinha uma pessoa muito, muito, muito importante no começo do Facebook, que é o Lucas Petri. Nem sei se ele vai ver isso, se ele vai ver esse conteúdo. Outro dia encontrei com ele é copywriter hoje em dia. Não à toa, né? Ele começou escrevendo e hoje em dia é copywriter profissional, escreve para grandes players do mercado. E ele começou com a gente no Meu Madrid, era uma das pessoas mais importantes também dentro do projeto, escrevia bastante, produzia muito. O João chega para o projeto um pouquinho depois também. O João está aqui desde que isso tudo era mato. Década já, né? Sim, desde que a Não é gente o não tinha nem ovo não para fazer o ironicamente, bolo, ele já estava aqui. Rossellu Mato. Vai, continua. Tô zoando. Continua. Tudo se conecta. Tudo Tudo se está conecta. interligado. Talvez esse seja Lucas, ó, tá vendo? Lucas, nosso Lucas Vasquez. Tudo se Sim. conecta, tá vendo? E o João, o Vinícius Costa também, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Vinícius, acho que o Luiz chegou a conhecer o O Vinícius. Luiz te conheceu, não? Cheguei a conhecer. Quando ele entrou no projeto, o Vinícius ainda estava aqui. Também é outra pessoa que chega nesse momento. O Leandro entra um pouco depois no projeto, mas também ainda neste momento de Facebook, né? Não à Leandro, que eu toa. já seguia antes, né? E o que é também interessante, porque o Leandro, de certa forma, me apresentou o meu Madrid. Porque eu já segui o Leandro, que ele falava, ele repostava, mas eu não fazia ideia que era o meu Madrid. Então, realmente é uma conexão que Sim. vai puxando, né? Olha como é que é interessante, vai puxando todo mundo. O Leandro eu conheci na Vável. Não sei se vocês já ouviram falar da Vável, Já sei. mas eu queria escrever também e não só expandir pessoas conhecendo ali no meio para o meu Madrid mesmo, como para mim, porque naquela época eu ainda estava um tanto indecisa sobre
será que isso aqui der certo, eu vou seguir jornalismo esportivo? Ou será que eu vou pro designer? Que eu pulei um pouco da linha do tempo, né? Enquanto tudo isso acontecia no meu Madrid, começava a acontecer, eu passei num estágio para trabalhar no próprio marketing da faculdade onde eu estudava. E eu comecei a trabalhar dentro do marketing. Era com redação no início, mas muito rapidamente mudou para design, porque eles estavam produzindo algumas coisas lá dentro e eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Talvez isso seja uma característica até de designer, jornalista também, né, na verdade. E eu sempre gostei muito de aprender coisas novas e eu vi as coisas e, posso tentar fazer? E assim fui pegando gosto pelo design, na época web design, né? Hoje, um dia, já é mais profundo que isso, mas foi assim que eu comecei aos pouquinhos a encontrar uma outra paixão. E perdi o fio da meada. É que eu voltei, eu rebobinei. Era o processo, né? Era o processo de mudança de área, né? Do jornalismo para o Sim, marketing. sim. E posso até fazer um adendo, até que vai te Ai. ajudar a achar, talvez, não sei, mas, por exemplo, é curioso você falar disso do marketing, porque quando foi na escola, né, no último ano, no ensino médio, foi 2010, já tem um bom tempo. Então, nesse último ano, no penúltimo ano, em 2009, foi feito justamente uma questão das profissões e o que ia fazer. E estavam chamando um profissional de cada área para ver. E o meu foi marketing, porque a época eu queria fazer marketing. Depois acabei mudando para questão da letras e tal, e dando essa volta toda. E fui chegando entre as duas coisas, né? Não ironicamente, olha que interessante, a gente tinha um jornal, eu estudava num local chamado Instituto Piaget, e eu criei um jornal chamado A Voz do Piaget. Então, eu trabalhava nesse jornal lá, né, do próprio colégio. Então tá tudo O acaba estando muito jornalismo interligado. sempre nos puxando de alguma forma, né? Sempre, sempre. Eu acho que o jornalismo tem um pouco de base de tudo. Eu amo uma frase que resume a profissão de jornalista em: a missão do jornalista é tornar grande a história dos outros. Muito Eu acho bonito. essa frase do cacete. E É, acho que essa frase resume muito um pouco do porquê eu quis fazer jornalismo. E divide bem o joio do trigo, né? Porque quando Sim, você bota essa frase na sua frente, você consegue perfeitamente ver quem é jornalista por esse motivo e quem é jornalista pelo ego, né? pelo É o contrário, famoso. né? É uhum. o Querer ego, ser né? mais famoso que a notícia, É. né, Fabrício Romano? Não, então, o que a gente estava falando? Já que você disse, Corta, Calm editor. down, guys. Calm down. Here we go. É. Mas a Marcela entrou pro design, meio que no meio das contas, Então, não foi? é porque o setor era de marketing, Hum, mas ali dentro eu participava da parte de design, não participava da parte de marketing propriamente dita. Hoje eu tenho uma empresa de marketing, sou sócia, né? Não tenho sozinha, sou sócia de uma empresa de marketing que trabalha com o setor de educação, né? hum. Mas a minha parte dentro da empresa de marketing é cuidar da marca, né? Não é cuidar, é cuidar da marca e das jornadas, não é cuidar de lead, campanha, que eu digo campanha online, tá? Uhum. Campanha, não é cuidar dessa parte que há quem goste. É importantíssima, inclusive, se você gosta, foque nisso, mas é uma parte que é menos Aquela vibe menos de boa sorte. não, o mais interessante é que boa é outra sorte. coisa, né? É Sim, outra coisa que são eu dois participo mundos. também, por conta da Você letras. também. Então, por conta da faculdade de letras, né? Então, assim, juntou educação, jornalismo e marketing, que são as três coisas que eu acabo fazendo hoje também. A gente não está nem um pouco distante, né? Só que Sim, com focos diferentes dentro de cada coisa, né? Talvez eu foque mais na educação, você mais no marketing. E todos aqui no jornalismo, porque sim, né? Esse é o meu É, Madrid. eu me formei em relações públicas. Comunicação social, relações públicas. Essa pera. formação mesmo. Aonde que o jornalismo saiu no meio do caminho? Que você queria fazer jornalismo. Eu tentei e não passei. E aí a segunda opção, não sei se vocês lembram que dava para colocar a segunda opção. E aí O eu falei Enem? assim, é. Aí eu falei assim,
eu vou colocar algo que esteja dentro da comunicação, certo? Aquela velha história, né? A gente. Tá, tudo bem, eu queria ser jornalista, queria, não fui, não. Mas aí nas relações públicas tiveram matérias que não tinham em jornalismo que foram maravilhosas para minha vida, que até hoje eu levo comigo para sempre. Estudo naturalmente por conta própria, sabe? Como, por exemplo, psicologia da comunicação, a Tinha em própria jornalismo matéria. É, no mas meu eu não teve. passei em jornalismo, Marcelo. Não precisa me É, dizer que tinha lá também. Eu não queria saber se tinha Não lá. tinha, não tinha, Mar, não tinha. É, não Não tinha. tinha nada. Aí o lance é, aí tinha Ah, rádio e TV, tinha muita coisa, tava tudo tinha jornalismo, inclusive. E no fim das contas, é, é comunicação. Eu acho que esse sim, que é o ponto, né? em comunicação. E, e é aquela coisa, eu sempre fui muito apaixonado pelas mídias sociais no ponto de vista de compreendê-las. Um ponto de vista mais assim, compreender como elas funcionam por trás dos panos, sabe? Como que funciona as etapas da nossa humanidade e qual é a nossa relação com as mídias sociais e o quanto que ela vem entrando, se emaranhando pelas mídias tradicionais, né? Tipo, sim. e tomando por vendaval as mídias tradicionais. Isso inclui jornal impresso, isso inclui rádio, isso inclui televisão, obviamente. E isso tudo para mim é fascinante. No fim das contas, a palavra que nos une talvez seja comunicação. Não seja nem Exatamente. só o jornalismo, seja a comunicação como um todo, né, de uma certa forma. A paixão por comunicar, né? De uma certa É. forma. Ah, eu Sim. me lembro quando eu era moleque, que era a única coisa que eu tinha no colégio de indício de que eu queria me comunicar, né? Eu era palhacinho na sala, sabe como é? Aquele palhacinho na sala, imitava professores, tinha professor que pedia para eu fazer participações especiais de outros professores na aula deles, era esse nível, a safadeza que era meu ensino médio, né? Porque assim, eu fui empurrando com a barriga as matérias de exatas, que eu não suportava, e quando tinha matérias, por exemplo, o que me trouxe a vontade mesmo de me comunicar e tudo foi redação, a matéria de redação. Porque eu percebia que em 10 minutos eu acabava uma redação, me achava o cara, e a galera da sala ficava ali se matando para escrever. Então, ali a gente tinha pelo menos um indício. Sabe quando você pega um sinal de que, bom, eu não suporto um monte de coisa ali. Não suporto matemática, não suporto biologia, física. Mas quando chega em redação, não é que eu ame de paixão, mas é porque eu acabava tão simples. Para mim era tão fácil e cada vez eu tinha mais a capacidade de fazer. É lógico que vem com. A gente precisa de ritmo, precisa de manter. Eu, hoje em dia, não escrevo muito bem. Eu tenho total consciência disso. Mas é uma questão de prática, entendeu? Mas eu digo assim: foi o start. Foi o que me disse, eu disse assim: bom, eu tenho que procurar algo na área de comunicação, na parte de. E foi onde eu entrei. Eu tentei entrar em jornalismo, acabei em relações públicas, entendeu? Foi nesse sentido. Foi bom. Mas fala muito bem, né? Você fala muito bem, você tem uma argumentação muito boa quando tá falando, uma capacidade de raciocínio muito rápida de argumentação, assim, Hum, não só a oratória também, mas você fala muito bem. Talvez tenha passado isso para a parte de Sim. fala, porque você disse que hoje não escreve, então só é, mudou a é. forma de se comunicar. E de conexões, né? Você faz conexões muito rápidas. Isso é uma Sim, coisa muito importante para quem está se comunicando, né? A gente ter esse poder de sim. conectar uma coisa a outra rápido. Sabe que eu acho? Tem muitos momentos que eu passo comigo mesmo. E eu não passo esses momentos no ócio. Eu passo meio matutando, uma coisa meio louca, tá? Meio doidinha. Sabe quando você quer matutar? Por exemplo, no outro dia eu cheguei à conclusão do porquê que eu acho que o Mourinho deu certo, não sei aonde. Eu entro numa noia muito pessoal, refletindo sobre, concluo tudo e tá tudo aqui. Aí um belo dia eu tô lá no blá 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 falando do porquê que o Real, quando chamou o Mourinho. Aí eu lembro do porquê que eu acho que é isso. Aí eu meto. Aí a galera acha que é do nada, mas não é do nada. Vem da minha. Deu eu Da mesmo reflexão irei. do que você já fez, já definiu, já está A guardado ali. maioria. É, A tá minha aí dentro em relação. algum local, né? Quando eu vou Você só falar de traz. tática, então, meus queridos, pode ter certeza. Eu tô assistindo a partida
e eu tô olhando o Carvajal, coitado, não tem nada a ver com o assunto. O bichinho correndo ali sozinho, a bola rolando ali, eu tô olhando pro Carvajal. Eu decido olhar pro Carvajal a partir de 10 minutos da partida. Aí eu começo a perceber. Sabe quando você tá em estádio e consegue fazer isso? É maravilhoso. Você escolher, de fato, né? Você editar O que você vai olhar? o que você quer olhar. É o grande Uhum. barato de estar no estádio, né? Você teve Vocês uma não tiram, participação em inclusive, estádio você- no Mbappé? vocês viram? É, Olha como eu Sim. tô na o mente das Star pessoas, Plus? viu? Eu Star sabia que Plus? você ia falar isso aí. Não, não Foi. foi Star Plus, né? Foi Foi, Star né? Plus? Foi Star Foi, Plus. Foi né? Star Foi, porque Plus. é Disney, Mas eu não, ESPN, isso. eu não abri essa, Só no Mbappé. é. Achei no mínimo curioso. Mas é que é Não, interessante, né, não que você vê vi, né? Porque não tem aqui, é, mas. como eles mantêm esse foco. E às vezes, assim, até é interessante, eu estava vendo um colega meu que estava fazendo uma reportagem, né? Eu tenho um amigo meu que também trabalha com essa questão de reportagens, e ele estava falando sobre os clubes menores da La Liga e falando sobre o Mallorca. Mas ele também, que estava fazendo reportagem sobre o Mallorca, não conseguiu, ele ficou quase hipnotizado com o Mbappé. Então ele foi ver que metade das gravações dele estava o Mbappé. E ele falou assim: mas eu não era o meu foco, sabe? Eu não Não é tenho que ele era material bom, é, não tinha metade. suficiente. Ele falou assim: poxa, eu vou ter que ver outro jogo. Vou ter, nossa, que tristeza, né? Mas ele vai ver Poxa. outro jogo do Mallorca para poder fazer, né, um documentário que ele quer fazer. Porque ele passou metade do jogo filmando o Mbappé. Ah, ele tava lá? Tava lá, tava lá. Ah, É. Não, porque entendi. ele trabalha com isso, né? Ele tá sobre intercâmbio, e aí a Entendi, tese dele é sobre os times pequenos mesmo. entendi. Marcela, então, a Camille do Meu Madrid nos mandou um áudiozinho para participar com a gente. Eu vou compartilhar. A gente aproveita e faz esse barra react aqui desse áudiozinho. Vamos ouvir junto. Que aí já vai ser a perguntinha dela, né? E é isso. Má, eu queria saber se algum dia você achou que o Meu Madrid se tornaria um portal de notícias com tanta relevância e tanto destaque sobre o Real Madrid, tanto no Brasil quanto na América Latina de forma geral. Se isso, né, se essa relevância que o Real Madrid ganhou com o passar dos anos te surpreendeu de alguma forma. E também queria perguntar, como que você vê a receptividade da torcida brasileira do Real Madrid com relação à equipe feminina? Você também sentiu um certo medo, assim, que a torcida não fosse abraçar a equipe feminina? E a forma como a torcida acabou abraçando também te surpreendeu positivamente ou não? E para finalizar, queria dizer que você sabe do imenso carinho e respeito que eu tenho por você, o quanto eu sou grata por você ter acreditado em mim desde lá de 2014, né? E depois que eu voltei para a equipe em 2020. E tudo que a gente fez junto, né, no trabalho ali no site, falando, né, em específico do time feminino. E te dizer mais uma vez que eu te acho uma pessoa incrível. E, novamente, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por tudo. A Camila é demais, né? Ela é sensacional. Camila é Camila é demais. Muito feliz nossa da querida. sessão do feminino, que ela sabe que é um xodó meu e dela. Porque nunca existiu sessão do feminino sem a Camille. Quando a Camille chegou, a gente não tinha, e aí surge a sessão do feminino junto com ela. E muito feliz que fique na mão dela essa sessão também. Tenho certeza que ela, todo mundo que for tocar o projeto junto com ela, essa parte específica do feminino, o Matheus, enfim, que eles vão tocar muito bem essa sessão do feminino, tenho certeza. São as pessoas do projeto em que eu mais troco ideia sobre o time feminino. Sobre as perguntas dela,
Eu foquei muito na segunda, eu esqueci da primeira pergunta. Foi tão. A segunda me pegou no coração, porque ela falou do time feminino. Uhum. Luiz, você Bom, lembra? a primeira eu lembro, porque é uma pergunta que eu ia fazer também, e por transmissão de pensação, como brincavam aí, ela foi e colocou a mesma coisa, né? Então eu achei muito justo que ela fizesse a pergunta, que é basicamente se você imaginou que o Meu Madrid fosse ter toda essa repercussão, fosse ter esse tamanho. Porque eu Uhum. até brinquei com o Marcelo, né? Imagina como é que foi entrar na época no Facebook, que era a rede principal do mundo à época, e ter lá mais de 100 mil. E você fala, nossa, e aí? Como é que foi essa sensação? Sim, Caramba, bati 100 mil aqui. Na época, uma rede que era mais relevante para o Brasil do que é hoje, embora ainda seja muito relevante no mundo, né? Como é que foi isso? sim, sim. Cara, foi muito maluco porque aconteceu numa velocidade muito alta, muito grande. Acho que porque, a gente só tinha o Facebook, né? Tinha o site também, mas era do site para o Facebook e o Facebook controlava ali. Então, todos os esforços de todo mundo, meu, do Lucas, do João, todo mundo estava focado no Facebook. E o negócio cresceu, igual você falou, acho que depois que passou dos 70 mil, mais ou menos, para os 400, que hoje tem 450 mil, mais ou menos, foi assim, muito rápido, de 100 mil, caraca, 100 mil, para, meu Deus, 200 mil, meu Deus, 300 mil, o que está acontecendo aqui? Sabe, meu Deus. Aí, quando estava chegando nos 400, a gente já estava com outras partes, aí tinha o Twitter também, aí também tinha o Instagram, já estava um pouco mais dividido as forças, mas ainda assim foi tipo 400 mil pessoas, né, acompanhando a É, gente. isso, E cara, das redes sociais, eu acho que o Facebook é a mais plural que o Meu Madrid tem. Assim, tem gente de língua portuguesa de todos os lugares de língua portuguesa, de todos os lugares de língua portuguesa. Tem um pessoal da América Latina também, como a Camille citou, bem grande da América Latina. E, cara, pessoas que faziam comentários, às vezes mais profundos, mas também pessoas muito preocupadas com apoiar os seus jogadores favoritos também, isso acontecia muito. Os comentários eram muito plural, assim, tinha de todos os tipos de comentários e de todos os tipos de sotaques possíveis ali, né? Sotaques escrevendo, mas enfim, sotaques possíveis. Tinha a Sueli, eu nunca vou esquecer disso, porque ela comenta sempre e com certa regularidade, e porque a minha avó chama Sueli. Então, era maravilhoso ela comentar, e ela era uma senhora, não sei quantos anos a Sueli tem, mas quando ela começou a comentar, ela aparentava até ali uns 45 para 50 anos, e ela comenta até hoje nos posts, e me marcou muito, a Sueli me marcou muito, assim, por ser uma senhora e por estar sempre comentando. Não é brasileira, tô tentando me recordar a nacionalidade dela, mas vai me falhar agora, mas isso foi muito legal e muito rápido. Foi tipo como tirar um band-aid, assim. Foi dos 70 mil para os 400 foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. E, cara, em relação às outras pontas, às outras partes, o pessoal fala, a Tati sabe da gente, né? Outros jornalistas conhecem, aceitaram conversar com a gente, dar entrevistas, de modo geral. Sempre foi uma preocupação, porque o projeto começa com um cunho mais jornalístico do que os outros projetos. E sempre a preocupação de tentar fazer alguma coisa diferente do que as pessoas estavam fazendo, para sim. não ser um pouco do mais do mesmo. Porque nunca me interessou de nenhuma forma, eu acho que para ninguém que entrou dentro do projeto, porque já sabia que a intenção era fazer alguma coisa diferente, fazer o que todo mundo estava fazendo. Pegar a notícia sei lá, de qualquer outro jornal ESPN, ou então fora e TNT. traduzir, ou Só pegar o jogar lá, tweet né? Ah, o sem jornal saber o que deles, né? era, Uhum. e simplesmente ficar traduzindo tweets e Uhum. postando notícia que, pô, saiu aqui e saiu no outro também. Então, qual é a É, diferença? Se você vai ver no Meu Madrid ou se você vai ver no qualquer perfeito. outra página.
sabe? Eu falava, cara, a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, dar uma profundidade diferente, trazer alguma coisa diferente. Vamos fazer o quê? Vamos fazer podcast? A gente teve podcast e muita gente participou do nosso podcast. Mari Spinelli participou do nosso podcast, o André Henning participou do nosso podcast, Só para Vitor explicar, Sérgio, é um, Casimiro participou de é uma um- live com a era gente. um podcast apenas de áudio, né, que a gente tinha. Sim, sim. Essas pessoas que você está citando, a gente tem a ambição Sim. de convidá-los também, né? Reconectá-los ao meu Madrid de alguma Reconectá-los de forma. alguma forma. A Tati Mantovani, eu brinco com o Luiz, que a gente tem um carinho tão Referência. especial com ela, que assim, é Tati no céu, Tati na terra, Tati em todo canto, Sim. que ela Brincando com ela é alguém que maravilhosa. já brincando com alguém que também segue meu Madrid e já teve uma pontinha no meu Madrid, né, é o Tati mais 10, né, já tinha um Fred mais É. 10, é um Tati mais 10. Porque E a presente Tati é uma tem, referência incrível. e a Tati tem o equilíbrio que melhor exemplifica o que eu e Luiz tentamos implementar como política geral de gestão do canal do YouTube. É tipo assim, eu tô falando do canal do YouTube, gente, porque é o que a gente pode, é É, o que tá na nossa, é o nosso nosso, latifúndio aqui. nosso Frente. Então, a vibe dela, a forma como ela consegue equilibrar a leveza de um jornalismo mais moderno, sem necessariamente entrar em nenhum tipo de questão desnecessária, sempre encontrando um equilíbrio também de não sair criticando sem pensar os Sim. jogadores, o próprio clube. Enfim, a Tati tem uma capacidade especial de empatia, de se colocar na pele de quem está sendo falado antes de falar sobre quem está sendo falado. E a gente usa Sim. isso E de quem vai como receber a notícia. isso, a gente tem, esse é o nosso ideal. Esse é o nosso nível de exemplo que mais a gente se inspira. E tê-la no futuro nesse podcast seria um full circle, né? Completar um ciclo para a gente especialíssimo, porque é de todas essas pessoas citadas, que a gente admira todas, inclusive, a Tati tem um carinho diferenciado na nossa reestruturação do Meu Madrid no YouTube, né, Luiz? Sim, e a Tati ela tem uma coisa que eu sempre gosto muito quando um bom jornalista faz, né, que ela sabe que existem as polêmicas, sabem que algumas são inevitáveis, mas ela não faz delas uma pauta. Uma coisa que eu acho sensacional, porque principalmente na dinâmica que as notícias saem hoje, na necessidade que você tem de alcançar cada vez mais público, boa parte acaba, né, apelando para esse lado, colocando muita coisa, às vezes, veja o que fulano disse, e às vezes não foi dito nada demais, mas tem essa apelação. Então, o jeito dela de fazer o jornalismo, de se integrar ali, né? Eu lembro muito o exemplo que eu citei com o Marcelo, que é sensacional, e que até ela teve críticas para mim infundadas quando ela acaba gritando gol na semi contra o Uhum. Bayern, né? Recente aí. Aquilo para mim foi sensacional, porque ela está no meio, ela está envolvida numa situação, ela está vendo a história acontecer na frente dela. Eu acho que o jornalismo esportivo, principalmente, né? Que vê história muito é o tempo todo, porque durante um jogo existem várias micro histórias durante essa mesma partida. Então, até o momento X, o jogo está de uma forma, a história está sendo escrita de uma forma, e quando ela vê na frente dela aquilo acontecendo e ela transmite daquela maneira, super orgânica, aquilo para mim é o futebol. Aquilo é a essência da emoção do futebol. Então, assim, para mim críticas totalmente infundadas e vale uma homenagem também para ela, né, do quão incrível ela conseguiu fazer aquele momento ser pra gente, né, de arrepiar. É um momento de arrepiar. Você se arrepia, eu até falei no grupo do meu Madrid, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp, para quem não sabe aí, né, quem tá assistindo a gente, que foi fazia muito tempo que eu não me arrepiava com um lance, né, e olha que nós somos madridistas, assim, a gente vai ver quase coisas inacreditáveis. O Mas impossível no café da manhã. aquele momento, cara, foi um momento de arrepiar realmente, foi um momento que eu falei: "Nossa,
E quando ela grita gol daquele jeito, dá uma sensação de acordar na gente uma coisa meio de criança, né? Uhum. Caramba, um negócio, sabe, aquele tipo de emoção super orgânica, super natural, que quase beira a emoção infantil, né? Livre de qualquer outra coisa carregada ali, que a gente que é adulto vai perdendo um pouco dessa Sem filtro, né? emoção. Sim, a gente vai perdendo um pouco dessa emoção natural. Então, acho que no Meu Madrid a gente tenta muito passar um pouco disso também, porque senão vai ser só notícia. A notícia sem a emoção do madridista, eu acho que a nossa ideia, o importante é ser do madridista para o madridista. Lógico, com um refinamento jornalístico, mas uma coisa muito mais próxima do que é o madridismo, né? Marcelo, eu queria até aproveitar esse momento para te perguntar se teve uma escolha de tema, não de tema, de postura deliberada por você e pelos outros membros de estabelecer uma espécie de padrão do que a gente deve ou não fazer, de como a gente deve ou não abordar os assuntos. E se isso foi muito inspirado, não sei se isso aí foi, por isso que eu digo, não sei se isso foi consciente ou inconsciente, ou foi natural, ah, inspirado em como a própria gestão que o Real Madrid tem da sua entidade como um todo. Se em algum momento o meu Madrid se inspirou para utilizar desse nível de excelência, de comunicação, de como se portar, de postura, para se distanciar um pouco do que alguns outros sites e projetos brasileiros que envolvem o Real Madrid, que a gente não vai citá-los, optaram por seguir um outro caminho que, se por um lado traz a eles números expressivos e relevância nas redes sociais expressivos, números, parece que quanto maior os números, mais distantes eles ficam do próprio Real Madrid. Não é? Se a gente for parar para pensar, né? Sim, a Porque falta do tem senhorio, né? O Real Madrid tem muito isso do isso. senhorio. No jornalismo, a gente aprende, desde que você pisa na faculdade, que imparcialidade, ela não existe. Você precisa colocá-la no texto, na matéria, no que você... Todo mundo tem sua história de vida, todo mundo tem suas lições, todo mundo tem sua régua moral. Quando você escreve, é impossível a régua moral não aparecer. Você precisa voltar e como fala, delimitá-la. Ou automaticamente, né, com os anos de experiência, alguns jornalistas já vão escrevendo automaticamente da cabeça ali e editando essa régua moral, né? Porque é impossível você não ter envolvimento com aquilo que você está escrevendo de alguma forma. Seja você está escrevendo um caso de um assassinato, se você é um jornalista de cidade, ou você está escrevendo um caso de futebol. A gente passou, no Meu Madrid, nos últimos 10 anos, por algumas situações que eram extracampo, que não davam para não ser noticiadas, como o caso do estupro envolvendo o Cristiano Ronaldo. Então, assim, você precisa equilibrar entre a sua régua moral e como você precisa passar essa informação. Porque eu gosto muito de pensar, e eu sempre gostava muito de pensar junto com o João, com o Leandro, com o Vinícius também, sobre como do jornalista a gente espera a informação. A opinião é do CPF. E isso às vezes é muito difícil. Uhum. Muito difícil. Muito difícil. Só que este norte que se criou no Meu Madrid sempre fez com que a gente recebesse pedradas e aplausos também. Porque muitas vezes o torcedor que está nos seguindo, principalmente numa rede como o Twitter, que é absolutamente emocional, Uhum. as pessoas às vezes não querem muita informação ali, ela quer que você xingue o mesmo jogador para ela dar RT. O tweet não sai da ponta dos dedos, sai do fígado. O equilíbrio Sim. entre razão e emoção, né? Já diria certa banda brasileira, é muito complexo. Muito difícil. Então, quando você tá ali, você tentar de alguma forma representar ou falar por todo mundo é muito difícil. Então a gente sempre tentava ser mais jornalístico
E aí deixar uma emoção, igual eu sempre falava, positiva, né? Vamos comemorar, vamos apoiar, não vamos criticar, porque o CPF já está criticando, né? Às vezes o meu próprio CPF, às vezes eu estava tweetando e eu estava querendo criticar, vou tentar voltar a algum caso, a postura do James Rodrigues nos últimos meses no Real Madrid, e no Twitter, fotinho do James, bandeirinha da Colômbia, tá tudo bem, que não cabe a mim, é uma decisão do Florentino, é uma decisão do jogador, sabe? Não cabe a gente. O CPF estava bravíssimo, mas o meu Madrid, ele não era meu CPF. Então, quando a gente dá a nossa opinião no meu Madrid, e a gente abriu um espaço como o YouTube para fazer isso, é assim, ó. É na Minha cara. cara. Uhum. É o meu nome aqui, ó. Não é @Real Madrid 9745. Isso. Uhum. Não é docinho Bellingham. Não. Uhum. É a sua cara. É você que tá dizendo, sabe? É o Exige CPF. muita responsabilidade Não, eu tô também, né. rindo por Tudo causa do bem, docinho né? Bellingham. Desculpa, gente. É. E tudo bem o Parei. CPF criticar, gente. Porque mexe com a gente, mexe com o Por emocional, favor, mexe com o somos seu dia. torcedores, né? Você ganha o dia e você perde o dia, sabe? Mexe Sim. muito com o CPF, mexe muito com a gente. Então você precisa mesmo de um espaço. E eu sou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso de uma forma separada, sabe? A gente fazia lives também, às vezes, no Instagram. Tinha muita bobagem, tinha muita besteira, A com o live do nominho Instagram, embaixo, eu quero sabe? pontuar que foi quando eu descobri Sim. O meu as Madrid. lives, foi através das lives do Insta, você e o Leandro, Deus me principalmente. livre. E eu encontrei, porque o que acaba acontecendo com a gente, né, nós torcedores malucos, que optamos por torcer um clube que está a alguns bons quilômetros de distâncias, é isso, as pessoas, Muitos. a gente se sente não pertencente, né, de uma certa forma, né, porque aí a gente Sozinho. encontra uma tribo, né? Aí a gente, oi, É. desculpa. Meio que sozinho, né? Enquanto Aí você a não gente encontra encontra uma um. isso. Aí a gente encontra uma tribo que concorda, que comenta junto, que culmina nos momentos parecidos, inclusive, né? Porque é logo após o pós-jogo que nasceu na primeira fase do YouTube que eu participei, assiduamente me deixou louco, porque tava eu lá no Alcoiano e Real Madrid, não sei porquê, mas enfim. É porque assim, né? Uma coisa é a gente fazer pós-jogo do Real e City, né? Mas é esses desafios, e aí a gente tava ali, né? O calor da coisa, no momento, o pós-jogo tem muito disso. É a mesma coisa que acontece quando colocam um microfone na boca de técnico quando termina uma partida. Eu acho isso uma maldade, mas é proposital. Eu acho que é uma maldade, mas é proposital. E na Sim. mão, na beira do campo, então, aí mesmo que eu já fico louco. Mas é que eu digo, a gente se colocando no lugar dos que estão trabalhando para proporcionar para a gente entretenimento, Uhum. né? Não é para a gente Sim. apedrejar os caras, como acontece no futebol brasileiro, literalmente, ou até mesmo quando a gente visita alguns lugares, como o Real Madrid, alguns lugares bizarros que tem torcedores que fazem esse tipo de atitude. E sempre me chamou a atenção essa capacidade que vocês tinham de equilibrar exatamente esse ponto que eu citei aqui. Queria justamente que você tivesse, que você explicasse para a gente, foi o que você fez agora, porque é quase como uma extensão do que é o Real Madrid. Porque as redes do Real Madrid, a cultura estabelecida de comunicação interna do Real Madrid e depois externa do Real Madrid, é meio que uma ótima régua para você se inspirar. É uma ótima maneira de você puxar como referência Master Blaster de tudo. E eu sinto que, ao fazer isso que você está fazendo, o projeto Meu Madrid se aproxima mais do clube. E abre portas, muito mais do que fecha portas no futuro. Ao passo de que certos projetos que falam do Real Madrid optam pelo clique, pelo like, à custa de qualquer coisa, a dinâmica de redes sociais, à custa de
dessa busca incessante pela atenção a qualquer custo. Só que é esse que é o ponto que eu acho que mais nos diferencia. A gente se porta como o Real Madrid se porta. E eu não entendo por quê que não existe uma diferenciação. Acho que talvez falte um pouquinho de neurônio em alguns outros casos para perceberem que a cada passo que bomba números vazios, mais distantes ficam do próprio clube, que é o ponto principal, né? Porque, afinal de contas, eu não sei vocês, mas eu tenho quase certeza absoluta que esses passos que às vezes são tomados, essas escolhas que são tomadas, elas ferem muito forte os valores que o Real Madrid tem como princípio, né? Tô É, conseguindo explicar, Luiz, o que eu quero dizer? tá. Bom, eu sempre senti que aqui eu. Vamos falar da realidade do Brasil, né? Porque Uhum. a gente não pode falar exatamente da realidade de todos os outros países, porque não temos essa vivência, né? Não seria nem correto. Mas aqui no Brasil tem uma ode ao exagero, né? É muito disso. Se o seu time, ele pode passar de ser o melhor do Brasil por fazer 3 jogos, ou pior, por perder um jogo, às vezes tomar uma Jogadores, goleada, assim. jogadores também, né? Então o que a gente nota, às vezes, lógico, muitas vezes isso é simplesmente um objetivo de alcançar cliques. Isso não é novidade, a gente sabe, estamos cansados de ver. Mas também tem uma cultura aí, né? De você se embriagar daquela loucura que é, o jogo aconteceu agora, nesse minuto, jogar uma água gelada na cara. Às vezes, eu já fiz isso em Uhum. lives do meu Madrid. Eu não vou mentir, de jogos que eu tava super, super tenso, Uns a sabe? gente joga água Sim. gelada na cara, outros a gente joga gelada, né? A própria, Pouco depois, né? Depois da lá. quando dá certo. Mas é isso, e a gente fica numa tensão muito grande, porque não tem, é isso que a Marcela falou, realmente é o CPF. É, a gente é coração, não tem jeito. E nós brasileiros mais ainda, né? Imagino que a gente briga com os italianos, tem isso, os espanhóis têm um pouco isso também, né? Com o Os Tiringuito lá, espanhóis têm que bastante. Tiringuito Tem. lembra Eles são agressivos, bastante, né? né? O que é, né? Se você pegar um jogo aberto da Band, um Tiringuito, tem ali uma referência muito próxima. Mas não Sim. é uma questão de também você lidar com esse teu lado muito efusivo e entender que o Real Madrid, ele tem um senhorio. Não quer dizer que os caras fiquem felizes, porque tem gente que fala assim: "Não, o Real Madrid não liga se ganhar, Pelo o amor Real de Deus. Madrid não comemora se ganhar". A gente não tem nada a ver, porque tem momentos. Ali, o momento tem uma liturgia, tem uma coisa que vai ser feita, né. O Madrid primeiro vai, entrega, mostra seu título para a sociedade, toda aquela coisa, e depois ele tem um momento de comemorar. Mas assim, eh, ele tem fases, tem etapas, assim como o próprio Meu Madrid, acho que foi absorvendo também essa questão das fases e das etapas. Então é muito interessante essa sinergia natural que foi acontecendo. Quer dizer, pelo menos para mim, sempre foi muito natural ver o Meu Madrid como algo, assim, muito muito par ao que pensa o Real Madrid. Eu não sei se para vocês era uma coisa meio que programada ou se saiu naturalmente também. Não foi uma coisa estabelecida, mas não necessariamente pelo Real Madrid. Acho que essa postura diplomática é uma postura que eu tenho muito na minha vida pessoal. Eu não gosto de conflito, eu não gosto de bate-boca, eu não gosto eh, de discussão ou de confusão. Eu sou uma pessoa muito diplomática. Eu não gosto de gastar minha energia onde eu acho que não vai resolver, sabe? Sabe Muito eu. aquela parada de. Como é que é aquela brincadeira que o pessoal fala do boi, gente? Pelo amor de Deus, dou um boi pra não entrar numa É. briga e uma boiada pra não sair dela. Uhum. Só que não, eu não, eu dou um boi pra não entrar numa briga e eu vou embora da fazenda se não precisar, É, sabe? também. Se tiver que ficar na briga, eu não sou. Eu acho que e o Real Madrid tem muito essa postura diplomática, faz o que precisa ser feito e o certo quando precisa fazer. E eu tenho uma postura muito assim na minha vida também, e os meninos que chegaram também à direção do projeto junto comigo pensavam um tanto assim.
também tinham a mesma ideia de vamos priorizar o jornalismo, precisamos, inclusive, abrir espaço para o CPF, e aí a gente começou a abrir espaço para o CPF falar também, porque pessoas gostam de pessoas, gente, pessoas igual se comunicam com pessoas, igual o Má trouxe, todo mundo no Brasil, cada um num canto, e a gente ali falando de Real Madrid, mas sem dar os rostos, né? Sem as pessoas se conectarem e saberem quem de fato é. A Santin entra muito no projeto por causa disso, que a gente precisa, cara, a gente precisa dar um rosto também aqui para as pessoas se identificarem, para as pessoas gostarem e começarem a entender que, pô, são pessoas aqui por trás, né? Vamos trocar, vamos nos aproximar. E aí veio a Santin, vieram as lives, depois veio o canal no YouTube e todo mundo aparecendo um pouquinho. E a gente tentando fazer sempre o pessoal ver se queria aparecer, mas tem um pessoal da redação que não gosta muito de aparecer, prefere ficar ali só nos comentários mesmo. Não posso julgar, porque eu, por exemplo, era uma dessas. Gosto mais da produção do que da parte de frente. Quando apareci mesmo, foi por insistência de todo mundo, falo isso mesmo. Quando botei a cara foi porque todo mundo pediu mesmo. Não, e a própria evolução da comunicação meio que está pedindo isso do jornalista, né? É uma Sim. coisa até meio que natural, é um desafio. Mas hoje em dia eu sinto que é isso. Até o João Santos, que está com a gente, né? E cuidando muito bem, inclusive, Exato. nos dando um suporte muito grande. Um abraço, João, obrigado. Vira e João. mexe, João vem demonstrando esse interesse de dar um salto nesse lugar aí, entendeu? Porque a parte de escrever o pós-jogo em formato escrito, você fica lá no seu cantinho. E ele topou, por conta dele, tá? Que deixe claro, Muito bom. fazer parte do canal com uma espécie de pós-jogo assíduo, porque ele se compromete a fazer de todas as partidas do Real dessa temporada, um Hablamos da partida, né? O projeto do Hablamos era porque a gente sentia necessidade de aprofundar melhor nos assuntos que a gente tinha abordagem na live, só que na live ficava muito puxado, ficava muito Muitas horas, arrastado. realmente, também. E não ficava de um jeito que as pessoas pudessem, de repente, até mergulhar no assunto junto com a gente, né? Porque... E aí a gente criou o Hablamos para isso. O Hablamos da partida, vai ter o Hablamos do mercado, que a gente vai lançar semana que vem também, para a gente poder falar sobre o mercado. Eu, Luiz e Matheus gravamos. E a gente vai ajustando a personalidade e as qualidades de cada um ao braço do canal que pede aquilo, certo? E foi onde o João nos trouxe a ideia de fazer um Hablamos da partida, e foi uma coisa maravilhosa, Maravilhoso mesmo. porque nós percebemos isso, né? E por falar em João, ele também não mandou áudio, mas ele mandou umas perguntas e eu queria compartilhar elas com você também, que é a seguinte: dificuldade de rotina em manter o projeto ativo, mesmo com as demais obrigações. Porque isso é um desafio para todos nós, né? E outra pergunta, e quais sonhos ou vivências legais o Meu Madrid te proporcionou? Foram as duas perguntas que o João mandou pra gente. Sim. Cara, eu acho que as pessoas imaginam que um projeto desse tamanho dá trabalho, mas elas imaginam só metade do trabalho que um projeto desse tamanho dá. A cara de vocês dois já disse tudo. Cara, A gente ainda não é a Cazé TV, né, gente? Pois é. A Vai gente com é dia. o E a Cazé TV Zé, deve dar trabalho. TV, tudo. Nossa, muita A Cazé coisa. TV deve dar um trabalho, sabe? Mas é um trabalho Tipo, com mais de 200 profissionais, né, envolvidos por trás. Sim. Nós não Tudo somos bem? 200. Não. No máximo aqui eu posso incorporar 2, assim. Mas Tem uns 4 aqui, umas 4 aqui. Umas 5. múltiplas personalidades, vez ou outra. Chapéus. Chapéus. Plural de chapéu, gente. Chapéus. São vários hats que a gente tem que colocar. Peraí que eu tenho que fazer uma thumb. Sou designer. Sou copy. Vou ter que fazer aqui uma Sim, descrição tem que fazer legal, tudo. um título legal pra galera clicar e etc. E aí vai, né? Enquanto E você vê, SEO no site?
É CEO, Deixa todo mundo psicólogo, maluco. psicólogo, O João quando mesmo é um que o fica Depois- maluco com esse, eu não sei. Mas isso pra falar que esses são os desafios, que a galera não faz Isso ideia. Mas Isso é 5% dos desafios, na real, que a Exatamente. gente tem. Primeiro, cara, fiquei parecendo a Heloíse PRC gravando aquela série dela lá, que eu esqueci o nome agora. Quem é mais velho vai lembrar disso. Entregamos a idade aqui agora. A galera jovem nem sabe quem é Heloíse PRC. Calma, vou destravar, peraí. É que é tanta coisa que eu não sei nem por onde puxar. Mas o que a gente pode dizer? Primeiro, é um projeto que lida com atualizações e coisas todos os dias. No mínimo, grandes atualizações e coisas, uma vez na semana, quando está começando o campeonato. Porque depois já começa campeonato no dia, na quarta-feira é Champions, depois é campeonato, depois é Champions, aí botam a Copa do Rei. E E aí lesões, você lesões, faz lesões, como isso. lesões. E isso a gente está falando do masculino. Há 4 temporadas tem o feminino também. Então uhum. você tem a mesma coisa, e aí tem Campeonato Nacional, aí tem Champions Feminina, aí tem Copa da Rainha, e essa atualização frenética de informações o tempo todo requer muito da equipe. Só essa parte já requer muito da equipe. De Uhum. todo mundo. Quem é que vai cobrir o pós? Quem é que vai fazer a repercussão do jogo? As entrevistas pós-jogo tem que subir para o site logo depois que ela entra. E tem que postar no Instagram, tem que postar no Twitter. Quem vai cobrir o jogo no Twitter? Quem vai cobrir lá? E o Facebook, o que a gente vai falar? A pauta do YouTube, quantas vezes? Vocês nem sabiam o que falar de tanta coisa. Fala, o que eu vou deixar de fora? Não, Luiz, tipo, o que eu vou cortar? O Leandro, o Não, o Matheus, tempo todo. o Luiz ficavam malucos, por que a gente vai tirar daqui? E a Não Camille, não, a tem. gente tem que falar isso aqui do feminino, e já tinha 2 horas de live, e a gente não tinha chego no Sim. feminino ainda, É. com 2 horas de live, sabe? Então, é muita coisa. E esse ano tem mais Fora jogos. todos os pontinhos, né? E Esse ano ainda Thiago, vai um ter mais super jogos. mundial, né? Também depois. Meu, nossa. Gente, ó. E tudo isso com todos os pontinhos, como o Marcelo falou. E a thumb, e a foto. E pode usar essa foto? Não, essa foto é de quem? Não sabemos de quem é essa foto. Se a gente usar essa foto, vai dar merda. Não usa essa foto. Usa outra foto. A gente tem parceria com a OneFootball, então usa as fotos da OneFootball. Não pode usar as outras fotos, porque a gente não sabe se tem direito autoral ou não. As pessoas na internet costumam cagar para isso, mas os jornalistas têm direito na foto que eles estão fazendo. A gente precisa usar fotos que a gente tem autorização para usar, sabe? Sim. Obviamente, projetos que não estão focados no jornalismo não estão preocupados com isso, mas a gente estava preocupado com isso, né? O que a gente está usando, se a gente pode usar essa foto, qual é o direito sobre isso, e sai a fofoca, e aí a gente manda mensagem lá para a agência do Rodrigo, cara, quanta fofoca teve, né, envolvendo os nossos jogadores do Real Madrid nos últimos tempos, assim, enfim, e você pergunta para cá, e a agência do Rodrigo, por exemplo, segue a gente, do Rodrigo Góes, e a gente tomar todo cuidado com como você vai passar as notícias, tenta verificar se aquilo, sabe, se tem alguma posição sobre aquilo. E essa é a parte grande, fora todos os detalhes. Então, a nossa rotina era acordar pensando em Real Madrid, fazer as nossas coisas, porque não era o primeiro emprego de ninguém, o meu Madrid. Então, tinha os compromissos pessoais do que tinha que fazer. E aí, no intervalo, Real Madrid. E isso vai só acumulando com o passar do tempo, assim. E isso aconteceu muito comigo, na real. Acho que um dos pontos que me leva a chegar neste momento definitivamente não é gostar do projeto, definitivamente não é amar isso aqui, definitivamente não é gostar de ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o momento em que eu precisava dar um botão de pausa na minha vida, olhar para as coisas, sabe? Parar, virar para trás e falar, cara, gostei muito disso aqui que eu construí, gostei muito disso aqui que eu construí, gostei muito disso aqui que eu construí, mas o que eu quero fazer da minha vida? No fim, sabe? Qual é o rumo que eu quero levar? O que de fato eu quero fazer, sabe? E aí, quando eu botei essas coisas todas numa balança e olhando pro lado, tipo, falar, cara, meu Madrid precisa de alguém, de mais pessoas dentro de lideranças que possam
dividir esse peso, Isso. levar, né, essa balança de uma maneira mais leve para eles e para o próprio projeto, sabe? E eu olhava para isso e pensava como é que eu vou encaixar isso na minha rotina, e eu não via isso encaixando na minha rotina, e ao mesmo tempo levar o projeto sem poder estar atenta ao projeto, sem poder dar 100% de mim ao projeto, não é algo que eu queria nunca na minha vida, assim. Uhum. Eu já olho para o meu Madrid como vocês começaram falando: criadora, criadora. Cara, eu plantei uma semente. Eu acho que essa analogia é perfeita. Eu plantei uma semente e eu reguei ela. E aí ela deu uma pétalazinha aqui, veio os meninos, o Lucas, o João, o Leandro, começaram a regar também. E aí veio regando também. Santim, Matheus, Camille, todo mundo regando. Bruna, regando. Todo mundo. Joab, que está com a gente há muito tempo. Joab, um caminhão de água aqui. Está há muito tempo com a gente. Luiz, o Dani, que chegou agora. Já chegou também querendo jogar um caminhão de água e vamos fazer isso, meio mundo. Marcelo, me procurou alguns anos atrás. Falou, e esse canal no YouTube aí? Vai fazer o quê com ele? Foi quase isso que ele me mandou. Eu falei, esse cara do YouTube tá sumido. Tá sumido. Ele Porque, mandou só para explicar, né? Só arroba para sumido, explicar. canal do YouTube. Só para explicar. A Santi fez um trabalho maravilhoso no começo do canal. É bom que a gente diga isso. Sim. Aí existiu um momento em que, por questões, óbvio, pessoais, e tem todo direito, ela não conseguiu manter o ritmo, porque vocês não fazem ideia do trabalho que é manter o ritmo de produção de conteúdo. E tá tudo certo, isso faz parte. E aí houve um hiato do canal. O canal deu um marasmo, deu uma queda, não tinha mais produção no canal. O canal tava em stand-by. E eu estudo YouTube muito apaixonado por isso. Marcelo deve ter sentido isso no começo, quando eu abordei, quando eu falei, cara, porque eu sinto, né? Quando a gente vai abordar uma pessoa querendo, entre aspas, trabalhar ali, né? Ou quer contribuir ali, a gente tem que entender quais são as nossas habilidades que a gente pode trazer e aportar para o projeto, correto? E eu sabia que eu estava sentindo falta de um lugar que eu pudesse gerir e ajustar e aplicar todas essas coisas que eu estava estudando e aprendendo sobre, e isso é uma coisa eterna, tá? Porque criação de conteúdo é um negócio eterno, você vive estudando, vive revendo, Fica rápido também. vive reavaliando, reajustando E e, tudo muda enfim, o tempo todo. isso. Então, quem não tem esse perfil, quem acha que é estabelecer uma coisa e ficar parado ali acontecendo, não é criação de conteúdo que você tem que buscar na sua vida. E aí eu falava, cara, o que cabe ali são lives pós-jogo, porque quando a galera tá sedenta, quer falar, quer compartilhar, só que tem que ser lives onde a galera participe, comente bastante. Então, a nossa primeira etapa no canal foi para trazer as pessoas para participar junto, né? Tanto que a gente comentava absolutamente, a gente dava destaque para todos os comentários quase durante a live, para que a live fosse construída junto, né? Da galera que tá ali e que às vezes vinha feliz, às vezes vinha triste, dependendo da partida. Ainda bem que o Real Madrid nos últimos anos deu show nisso para a gente, Tem mais proporcionou muito felicidade, mais né? felicidades. E foi nesse sentido, foi na vontade de querer ajudar, contribuir num lugar que eu estava vendo que possivelmente seja a. Inclusive, eu ia comentar sobre isso, né, Marcela? É o lugar onde tem monetização, né? Disponível. Então é um lugar onde a gente podia dizer, cara, aqui se a gente cresce, a gente consegue dar algo ao meu Madrid, né? Ali, em troca. Constrói junto e tem um aporte também no futuro que pode ser até lucrativo. Então vamos tentar jogar um carinho especial para o YouTube, que está se tornando muito menos uma rede social e muito mais uma concorrente da Netflix. E é isso que as pessoas meio que não percebem esse distanciamento proposital, estratégico que o YouTube faz. O YouTube quer ser um concorrente direto das TVs abertas, Sim. dos streamings. Então, Entretenimento, né? Sim. eu lembro que eu fiz umas e outras calls com a Marcela,
muito entusiasmado, muito empolgado, porque eu sabia que é importante para a gente trazer esse lado, né, que o Real Madrid, porque é um lugar onde a gente pode aprofundar também, né, os assuntos de outras É o maneiras. lugar do CPF, né? É, exatamente. ali. É o lugar da comunidade. E é engraçado Bem, você falar que é o lugar do CPF, mas a gente tem muita preocupação com essa questão de postura. sim, sim, A sim. nossa postura é muito alinhada com o que a gente acredita, que eu estava falando mais cedo, a gente acredita muito em empatia, né? No método Tati Mantovani de ser, para que as coisas não levem um caminho que a gente não tem por que querer, né, pra gente. Cara, é importante você ter trazido isso, porque é bom revisitar, né? Que as pessoas gostam de distorcer tudo. Quando eu tô dizendo também CPF, muito bom você tocar nesse ponto, é um CPF. Eu não sei exatamente que palavra dizer, mas é um CPF muito consciente do que está dizendo, né? É quando eu uso aquele exemplo de que, pô, nosso nome está aqui, as pessoas estão olhando para a nossa cara, às vezes não estão olhando, mas só sabem ali quem é o nome, quem é a voz dentro do podcast, mas quando você assina aquilo, você coloca a sua cara, eu acho que você dá muita responsabilidade para o que você está dizendo. Porque é muito fácil criar perfil na internet, não usar sua foto, usar qualquer nome e sair Exatamente. falando bobagem. Eu sei que tem gente que não usa Sim, foto porque tem vergonha, sabe? Porque é mais tímido, mas o nome tá lá. Eu sigo alguns perfis. E o nome das pessoas tá lá. Eu não conheço o rosto, mas eu sei qual é o nome daquela pessoa que tá ali, dando aquela opinião e dando aquele embasamento, sabe? Isso foi uma coisa que a gente sempre teve muito cuidado. A Santin e o Nicolas também entram por causa disso. O Nicolas também foi outro que, de certa forma, entrou numa live com a gente, contagiou todo mundo. A gente adorou, apaixonou por ele, falou, cara, vamos produzir conteúdo junto aqui no Meu Madrid. E ele também abraçou e produziu vários conteúdos que são os nossos apresentadores, né? Eram os nossos apresentadores quando a gente ainda não tinha YouTube. Hoje nós temos mais apresentadores, mas na época eram os nossos apresentadores. Também são pessoas muito ponderadas, que gostavam do clube, mas falavam sempre com muito Parcimônia. respeito, né? Entendendo que, tipo, cara, sim, tá na TV, sim, é bilionário, ganha dinheiro pra caralho com o que faz, aí eu falando palavrão, desculpa, mas é um ser humano ali do outro lado, sabe? Uhum. É uma pessoa ali também, sabe? O técnico também é uma É pessoa uma ali. Ah, questão cultural, o que Marcela, que você você está fala falando. não vai chegar, o uhum. que você fala ali, você fala, ah, minha bolha, o que eu falo aqui não vai chegar no cara e tal, mas o que você fala incentiva o que a outra pessoa vai falar, e incentiva o que a outra pessoa vai falar, e só vai botando linha na fogueira, sabe? Incentiva o que as pessoas vão falar e vai contaminando. E se tu vai contaminar alguma coisa, por que você não contamina para o bem, Uhum. ao invés de E o contaminar para o cuidado, mal? né? Tudo bem você tá com raiva. Pode xingar, porra, já xinguei Twitter. Pode Uhum. xingar. Mas aí tu fica ali em cima e falando e repetindo, e uma implicância, às vezes, com alguns jogadores, sabe? E outra Tipo, Sim, coisa, mas não, desculpa, fala, Luiz, por não, favor. não, não, é porque eu só queria comentar porque isso vai para o entorno, né? Às vezes as pessoas não pensam, mas os jogadores têm família, Sim. né? Às vezes o cara fala alguma coisa absurda no jogador, um filho vê, uma mulher vê, então assim, ou certo tipo de xingamentos que chegam até a família de alguma forma, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é lógico, tem, no seu cantinho, né? No seu WhatsApp ali num grupo de amigos, você vai falar, né? Dentro de um limite, você vai falar mais ou menos o que você está pensando. Você tá Mas sentindo, né? Nem o que tá pensando. quando você. Porque às vezes a pessoa está pensando algo muito, muito ruim, e É. aí joga ali na hora. Mas assim, quando você vai para o ao vivo, né? Esse cuidado que a gente toma sempre, que pode ser visto até como, né? Certa vez eu ouvi o cara falar assim, mas esse é o elitismo? Eu falei, não, isso é um cuidado que você tem com o ser humano que está ali do outro lado. Porque o jogo fica nos 90 minutos, às vezes 180, né? Entre uma coisa, prorrogação, fica ali. Tem que ficar ali. Porque senão não adianta, né? Eu, eu vou, em cima do que você está falando, Luiz, eu vou acrescentar uma questão um pouquinho filosófica. Olha só, a gente tem uma relação com o tempo que é linear, mas o tempo ele não é linear. E onde que eu quero chegar com isso para não ser complexo demais? Você não precisa esperar
Aconteceu o episódio A, depois o B, depois o C, depois o D, para você se portar como você deve se portar. A sua postura, as coisas que você fala, as coisas que você responde, como você se apresenta. Tudo isso pode acontecer desde hoje, desde agora, quando você acorda. Você não tem que esperar uma oportunidade acontecer. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu não tenho que esperar uma oportunidade incrível, maravilhosa, olha que a gente joga para o universo, de Tony Kroos estar no nosso podcast. Sim, eu vou lá na Lua. Tony Kroos está no nosso podcast. Agora eu vou tomar cuidado de como eu vou falar sobre Tony Kroos. Agora eu vou tomar cuidado em como eu vou falar, sobre quais palavras eu uso, que postura eu tenho. Não! Você tem que fazer desde agora. O tempo, ele é relativo. As coisas acontecem, não tá longe de acontecer. Às vezes é um passo aqui, depois outro aqui, e quando você vê a oportunidade caiu no seu colo. Aí você fica, ai meu Deus, o que é que eu faço? Se você já tem uma postura naturalmente, você não tem que fazer nada. Tá tranquilo. A sua consciência tá tranquila. Agora, se você tem que rever um pouco sua postura, sua fala, seu isso, seu aquilo, aí você já está entrando até numa questão de repensar se você não está sendo um pouco indo para o lado da falsidade, de uma certa forma, né? Você está esperando uma oportunidade acontecer para você ter certa postura? Por quê? Não deveria ser o contrário? Vamos ter a postura adequada para que a oportunidade apareça. Porque atrai. Quando falam que as coisas atraem, elas atraem quando a gente já age como se elas já estivessem por acontecer. Então é nesse Sim. sentido que eu estou querendo dizer, sabe? A gente tem uma relação muito emaranhada na nossa mente de que o tempo é linear, e ele não é linear, cara. Não está muito longe essas loucuras. E eu falo Tony Kroos, eu falo Cristiano Sim. Ronaldo, nosso colega que acabou de entrar no YouTube. Tadinho, gente, sigam o Cristiano. Vão se inscrever, tadinho. Ele tá precisando de inscritos. Não tem nenhum inscrito lá, tá difícil. Mas Mas agora, isso não é? isso Não era isso? isso que você está falando, assim, é tão óbvio, e às vezes o óbvio é tão difícil das pessoas entenderem, Uhum. porque hoje em dia o óbvio é o mais complexo. Não é mais o complexo, por natureza, as pessoas já estão acostumadas a ter uma certa ressalva, mas o óbvio, que antes era simples, hoje é complexo. O próprio Real Madrid faz isso quando contrata jogadores cuja filosofia combina com a do clube. Então, assim, não é uma questão de postura só nossa, novamente bate naquela paridade que eu citei lá atrás, e foi interessante como a nossa conversa foi chegando num ponto que eu falei da paridade, porque Sim. a maior paridade é com isso, né? O meu Madrid procura pessoas que tenham uma filosofia, uma intensidade que faça sentido com o projeto. O Real Madrid procura jogadores que façam sentido com o seu projeto. Porque não adianta o cara ser um craque, um baita jogador, e chegar para destruir uma base que já existe, né? Tanto é que estavam falando do Mbappé, mas assim, eu particularmente nunca tinha visto isso no Mbappé. Ele cobrar, por exemplo, no exemplo do Neymar, e aí muita gente não gosta, cobrar profissionalismo no Brasil é um crime. É errado. Do Neymar ainda, né? Lembrando que isso não é uma A crítica gente pessoal, cobra o isso é uma questão profissionalismo do Neymar há de anos, né? No Brasil. exato, e de qualquer pessoa que esteja num cargo em que lhe deposite muita confiança, né? Um jogador de futebol que ganha muito também está nessa situação. O próprio Neymar sabe disso, né? A gente não sabe questões mais pessoais, né? Mas ou você cobrar uma questão um pouco mais profissional, pelo menos a gente vai muito no que foi dito, né? Para os jogadores, porque o interno a gente não sabe, nunca vai saber e não pode supor, que aí é que é o erro, aí é que a gente cai nessa questão do jornalismo, né, um pouco dos cliques, que é justamente não tentar supor muito. A gente vai nos fatos. Quais são os fatos? Disseram que isso, isso, isso. Jogadores disseram A e B, então a gente vai no A e B. No A e B, o Real Madrid também vai nessa. E ele percebe, ó, esse cara aqui combina com o que a gente quer. E aí, nessa ele traz um Camavinga, nessa ele traz um Tchouaméni, nessa ele traz um Mbappé. E ele vai Isso. montando um elenco que se dá bem, naturalmente, Uhum. né? E assim, gente, tem muito estudo para isso.
tem muito estudo, o cara fica sendo observado, às vezes, mais de ano, Sim. para que se tome Sim. esse passo. Então, como que a gente que fala para um público que a gente muitas vezes não vai sequer conhecer, não vai ter esse cuidado? Porque se o público é um jogador, é um uma pessoa ali, tem todo esse cuidado, imagina você falando para milhares, quem sabe no futuro milhões, né? Então tem que ter esse cuidado, não é uma questão assim, como eu disse lá atrás, que as pessoas falavam elitista, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um cuidado geral, até com o seu próprio projeto, né? A gente queria aproveitar esse momento para convidar você a se inscrever nesse canal, se você não está inscrito nesse momento. Deixar o seu like aqui com a gente. E a gente queria aproveitar também para explicar isso que o Luiz estava dizendo com relação ao nosso canal, porque assim, muitas das vezes as pessoas, na vontade de nos elogiar, elas dizem coisas do tipo: caramba, o canal de vocês é excelente, tá funcionando muito bem. Por que não tem tantos números? Por que não tem tantos inscritos, não tem tantas views? Eu volto a falar sobre a postura e se portar e fazer acontecer, que as coisas vão vir naturalmente. A gente não vai esperar chegar a 100 mil inscritos para a gente se portar de uma forma mais profissional. A gente não vai esperar cair do céu uma oportunidade ímpar para a gente mudar. A gente está fazendo o nosso. Se você puder contribuir, deixando o seu like, deixando o seu comentário, Mandando pro amigo no WhatsApp. mandando para o amigo, compartilhando. O lance da inscrição no YouTube é fundamental, porque e principalmente o sininho, que todo mundo tanto fala, que é para você ativar a notificação para que você fique sabendo quando tem uma coisa nova acontecendo no canal que você curte, que você não quer deixar passar. Porque os feeds do YouTube às vezes deixam passar. Mas queria perguntar para Marcela, olhando para esse momento atual, assim, você já consegue ter uma sensação de como está sendo esse distanciamento, ou está estranho para você, essa nova fase, você está sentindo como uma nova fase, ainda está num processo de transferências de bastões e de ajustes, ainda não dá para considerar a mesma coisa. Conta um pouquinho sobre o agora, né? Vamos dizer assim, como anda. Cara, o João tá muito por dentro de tudo dentro do projeto. Vocês também, né? Você, Marcelo, Luiz, o Dani também, Camille, a Camila, que também voltou pro projeto. Então, são pessoas que já estavam muito por dentro, com quem a gente já vinha conversando, já tínhamos ideias de futuro muito parecido. Então, essa decisão foi mais tranquila, porque eu sabia que o projeto estava na mão de pessoas que tinham vontade de fazer acontecer com ele e que principalmente tinham um carinho e um cuidado enorme. Porque a gente sabe, de novo, eu volto à tecla, que não é a única profissão de todo mundo, não é o único espaço de todo mundo. Então, coisas acontecem e a gente precisa priorizar, às vezes, o outro lado profissional. Então, isso eu sei, até por experiência do projeto, que isso pode acontecer de um dia para o outro. Mas estar na mão de pessoas que cuidam e que têm muito carinho do projeto, e saber que dentro do projeto também tem pessoas muito boas e que também só não estão em lugares de direção porque estão no momento mais atribulado da vida, que não conseguem assumir essas funções também agora, mas que também têm muito carinho, também gostam do projeto, também querem continuar dentro dele, ou porque de fato não tenham, não gostam dessa posição de direção, porque não é todo mundo que gosta disso. Sabe? Eu Perfeito. até dentro do meu Madrid, eu fui perceber alguns Uma pontos em que característica, eu né? não gosto, o que eu gosto de fazer dentro de lideranças, né? Eu botei aspas aqui, mas é de fato uma liderança, né? Então, saber que o projeto está na mão de vocês me deu mais tranquilidade do que eu achava que daria. Quando eu saísse, eu falava, caralho, mas e agora? Até comentei esses dias com a minha esposa, falando esses dias não, né? No dia do primeiro jogo da La Liga,
Teve a Supercopa, também teve o jogo da Supercopa, mas a Supercopa ainda tava com um climinha mais de férias, não sei o que tal. Aí o jogo da La Liga, eu falei, cara, eu só vou assistir o jogo. Eu tô só assistindo o Quantos jogo. anos não assistia somente, né? Cadê? Não tem 50 pessoas me mandando mensagem. Eu tô só assistindo o jogo. Faz 10 anos que eu não curti o Real Madrid assim. Faz 10 anos que eu não era simplesmente torcedora, de fato, ali, sabe? E são momentos diferentes, assim. Tipo, quer dizer que pode ser que daqui a 6 meses eu sinta muita falta. Nesse momento ainda tá no momento de descanso, igual eu introduzi um pouco por aqui. É um momento de mudança também na minha vida, mudança de país e, por consequência, muita coisa que isso traz, que você tem que ajustar, você tem que arrumar na vida. Eu estou migrando, igual eu comentei, né? Sou sócia de uma agência de marketing, mas eu quero abrir o meu estúdio de design, então outra mudança para trabalhar com marcas de esporte, que obviamente o esporte me pegou, com certeza, mas então também tem coisas acontecendo na minha vida que eu não consigo tanto olhar e parar e ficar, ai meu Deus, sabe? Será que e agora, ai meu Deus? Não tem rolado muito isso, mas durante os jogos do Real Madrid é quando eu penso, mas caramba, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem na redação? Será que eles estão brigando? Será que tá acontecendo? Será que eles estão ficando malucos lá? Será que tá tudo bem? É quando acontece esses momentinhos. Mas, igual eu falei, foi muito tranquilo, porque todo mundo que está dentro do projeto gosta muito do projeto, quer estar ali, o que é muito importante. E eu estou muito confiante em todo mundo. Eu acho que isso é a coisa mais maluca e legal do mundo. Eu tô tendo um sentimento que, de fato, eu não tinha antes, né? Porque você eu investi muito tempo no meu Madrid, foram 10 anos de projeto, igual aquela brincadeira da sementinha, né? Eu plantei uma semente e eu fiquei ali cuidando dela por 10 anos, e agora quando eu preciso ir para outro lugar, porque eu preciso, é a vida, as coisas estão me puxando para outro lado e eu não consigo mais, acabou a água do meu regador para jogar, sabe? Mas tá todo mundo com um balde de água e tá todo mundo muito intenso. É como se eu afastasse disso e olhasse e é uma árvore gigante e que tá todo mundo regando, sabe? E que ela tem raízes muito profundas e que continua a existir e que não precisa de você para existir. Isso é muito foda pra caralho. Eu não tinha me dado conta disso. Isso é E foda que pra ao mesmo caralho, tempo sempre vai ter a sua sabe? cara também, né? Isso Sim. é Sim, mas incrível. é tipo, caralho, mano, é foda. Um negócio que anda sozinho. Na real, acho que isso é o sonho de qualquer pessoa. Você começar uma parada e esse negócio ter Olha, vida. pessoas que têm a humildade de dispor isso, de não ficar pensando no ego, entendeu? Vamos Ah, lá, cara, mas eu sempre não vamos quis. tirar esse mérito de você ter essa capacidade porque não é todo mundo que tem isso, entendeu? Então aqui fica registrado que a gente admira demais isso em você. O gesto que você tomou, para quem estava junto há tanto tempo, foi assustador para as pessoas. E Sim, ao demonstrar para a gente que nós que estamos aqui, eu e Luiz, e os outros membros que você comentou, que estão como lideranças, vamos dizer assim, o gesto que você demonstrou e principalmente as palavras que você teve, o carinho de individualmente, a gente sabe, em cada um, falar no privado comigo, falar com o Luiz, falar com todos no privado, é um tipo de, odeio essa expressão nesse sentido, hombridade, né? Mas, enfim, é um respeito que é maravilhoso da gente ter. Então é uma passada de bastão com muito orgulho. A gente tem muito orgulho de ter recebido esse bastão de você com
com aval, entendeu? Diz assim, cara, você falou com essas palavras, eu não vou falar porque eu não vou lembrar de cabeça exato, mas você falou, Marcelo, vocês têm o aval para fazer a coisa acontecer, faz com vontade mesmo. Eu estou parafraseando, desculpa, mas você falou algo nesse sentido. Você e o Luiz podem juntos dar um suporte e distribuir. E eu queria comentar exatamente isso que você falou ainda agora. A questão aqui, me parece, assim, para a gente, né, Luiz? O nosso desafio aqui é pegar a oportunidade dessa reestruturação e também distribuir um pouco melhor esses cuidados, essas tomadas de decisão, para não ficar tudo concentrado demais. A gente sentia isso, Exatamente. E que isso poderia, né? muitas pessoas tinham características muito positivas que podiam agregar ao meu Madrid, e às vezes, por alguma questão ou outra, não estavam, né, no ápice da capacidade, do que podiam fazer, porque às vezes tudo está muito dentro de uma estrutura e você está acostumado a seguir sempre aquela estrutura. Então, quando você mexe um pouquinho, naturalmente outra pessoa fala: opa, mas eu consigo encaixar aqui. Então, a nossa ideia era muito essa: a gente vai começar a ver no que você é bom, e aí te encaixar naquilo, e criar um projeto que te encaixe. Porque a gente não brinca, né, que muitos filmes são criticados, versões de filmes são criticadas porque eles mudam o personagem, mas não seria mais interessante criar algo para esse personagem? É a mesma coisa a gente faz com essas pessoas, a gente cria um ambiente que seja bom para o canal e que seja muito bom para essa pessoa. Porque às vezes você é muito bom em falar de mercado, de transferências, você é muito bom em criar conexões com o público, e aí a gente cria um programa no momento, a gente grava com você, porque você é bom nisso. E aí é ótimo para nós, é ótimo para o canal, e é melhor ainda para a pessoa, porque vai fazer algo que realmente, né, encaixe com a filosofia dela e onde vai. E a Então gente isso é muito sabia, interessante. e a gente sabia que, justamente por não ser um projeto em que a pessoa, é, enfim, todo mundo tem as outras coisas da vida que tem que fazer, né? Então, é importante que o momento que a pessoa tem para produzir no Real Madrid, ou no Meu Madrid, seja uma oportunidade prazerosa, né? Sim. Seja uma oportunidade que ela se sinta parte. É, E que não aí, tem uma obrigação necessariamente, né, o tempo isso. todo, não fica aquele peso, e que não fique sobrejulgando coisas que ela tem que fazer no dia a dia que são necessidade. Aí eu queria concluir isso aí com a nossa analogia, gente, que eu sempre falo aqui internamente com o Luiz, é que eu brinco que o Carvajal, numa temporada, precisou ser zagueiro, mas foi em uma partida ou duas. Então, assim, Carvajal é um exemplo maravilhoso de profissional e ele tem todas as habilidades para cumprir uma função específica no time. Então, o trabalho do técnico é colocá-lo na- no lugar aonde ele vai potencializar ao máximo essas habilidades e não colocá-lo constantemente em roubadas, em situações complicadas. Então, a gente percebe que se a pessoa naturalmente tem uma vontade de falar sobre mercado, por exemplo, e ela tem ferramentas e ela tem vontade, como pode citar, né, Luiz? O Matheus é maravilhoso nesse sentido. Ele tem uma Pode, claro. capacidade, uma Sim. lista de fontes, de referências, Um que pode. HD muito grande de É, nomes Não, de clubes de. e sempre e ele muito confiáveis as fontes, né, que são coisas Isso, esse é o importantíssimas. lugar que eu acho imbatível. Então, quando a gente fizer um programa especial só sobre mercado de transferência, o Matheus tem que estar no programa, porque ele vai aportar muito para o projeto. Ao passo que, sei lá, se o Matheus não gosta tanto de tática, como ele já falou algumas vezes que não é muito o ponto que ele gosta de falar, então não adianta eu fazer um programa de tática e chamar o Matheus para o programa de tática, entendeu? É colocar as pessoas que gostam de falar sobre o assunto, certo? E a mesma coisa as lives. As lives também a gente distribui um pouco melhor essas características para falarem sobre os assuntos que de fato elas têm prazer em fazer e falar. Porque é difícil a gente manter um ritmo, mas é ainda mais difícil se quando a gente olha para aquele lugar que a gente está tendo que ir ali, não é tão prazeroso, não está agradável, está sendo antipático, está sendo desagradável, etc, etc. Então a gente quer tornar o ambiente
o mais tranquilo possível para a pessoa aflorar, né, suas habilidades, né? Sim. Desenvolver. Marcela, para a gente ir para a reta final, né? Você falou para a gente que o Meu Madrid começou como uma oportunidade também para você mesmo desenvolver a parte de jornalismo em você, né? Aquela união perfeita entre o que você gosta com o que você gosta, né? Você gostava muito do Real Madrid, de futebol, e gostava muito de jornalismo. Esse é um cenário ideal, inclusive. E tem outras pessoas que também almejam isso e não sabem como é que funciona, como podem ter oportunidade inicial nisso. E o Meu Madrid foi essa porta de entrada para essas pessoas que depois entraram na carreira naturalmente, tiveram outras oportunidades. E eu queria que a gente finalizasse com esse tema, porque eu acho muito bonito a postura e a vontade, e quero reiterar também que eu e Luísa, aqui enquanto cabeças do projeto do YouTube, a gente pretende também no futuro encaixar de alguma maneira essa filosofia de trazer oportunidade para pessoas novas, sempre com muito cuidado, né, para a gente passar isso da melhor maneira possível para que a oportunidade de fato seja útil, né, seja fatídica, Sim. digamos assim, né? Eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa intenção e também o que você imagina daqui para frente do Meu Madrid, do YouTube em si, que é o que a gente está aqui, né, nesse momento, no YouTube, é, nesse sentido, assim. Cara, quando o Meu Madrid virou Blogspot, e aí virou um www, isso em 2013 também, volta para aquela questão de muita notícia o tempo todo, é time que joga quarta e joga domingo, e joga quarta e joga domingo, e é uma frequência muito grande. Então a gente precisava de mais pessoas para dentro do projeto. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: bom, eu comecei isso tudo aqui porque eu quero estudar de jornalismo, então eu preciso de outros estudantes de jornalismo. E aí a gente falou: olha, se você é estudante de jornalismo, quer algum lugar para você escrever, talvez fazer portfólio, porque a gente sabe, hoje em dia, para você ter uma experiência de estágio, eles pedem experiência, né? Tipo, precisa ter experiência para ter experiência. E o Meu Madrid eu usei também no currículo para conseguir entrar no estágio, onde depois eu fui efetivada e parei no design. Mas outras pessoas também usaram o Meu Madrid. Teve gente que usou o Meu Madrid para bater nas horas complementares da faculdade. Aceitado também, sabe? E muita gente usou o Legal. Meu Madrid para entrar em outros estágios e Isso é mostrar bom os demais. textos em outras empresas, porque de fato era uma coisa muito bem feitinha, estava ali, cumpria todos os requisitos do critério jornalístico, tudo bonitinho, tinha lead, tinha, enfim, todo o formato certinho. E aí eu percebi que, cara, de fato é um ótimo lugar para você poder errar, Uhum. sem você poder errar, fazer, tentar de novo, entender como funciona, porque hoje a gente sabe também que, naquela época nem tanto, mas agora é 2024, você ser contratada para trabalhar numa redação jornalística, por exemplo, de um jornal, você não saber SEO, sabe? Que é um bagulho chato pra cacete. E você podia aprender ali dentro do Meu Madrid, errando, tentando de novo. Para quem não sabe, você consegue resumir rapidinho o que é o SEO? É uma pessoa? É o CEO? Não, nada a ver? Não, bem basicamente dizendo, é a forma como você escreve um texto para que ele seja mais facilmente encontrado no Google, né? Ou Isso. em qualquer mecanismo de pesquisa, assim. E tem uma série de regrinhas horríveis. E boa sorte. Ah, entendi. Não, Sofri com e isso. Sofri. sim, todo mundo. A galera vinha chorando, meu Deus, não consigo deixar a legibilidade verde. O cara sai É horrível. da BNT achando que, né? Que Não, O cara acabou. sai e da o BNT achando drama. que acabou e aparece o SEO. E assim, eu conseguia Sim. deixar a parte da legibilidade verdinha, mas a outra não ia. A mais difícil eu conseguia. Um paradoxo. A mais difícil você Incrível. conseguir. Mas Mas é vamos lá. isso. Eu acho E que aí, é pro uma futuro, boa.
porta de entrada para você aí que está pensando em fazer jornalismo ou trabalhar com comunicação de um jeito geral, como todos nós aqui fomos exemplo disso. Acho que é uma oportunidade de fazer portfólio e eu tenho certeza que os meninos e as meninas do projeto também vão recebê-los de braços abertos. Manda uma DM. Para quem? Para todo mundo. Quanto mais gente do projeto você mandar DM, melhor. Você incomoda mais gente aí, eles acham vocês. Para o futuro, cara, para o futuro, pelo que eu estou vendo, eu vejo uma estruturação e um crescimento individual de todo mundo. Assim, dentro do Meu Madrid, dentro do projeto, eu acho que esse fio da meada de encaixar as peças como um Lego nos lugares onde elas vão brilhar, mas é um caminho muito promissor para o Meu Madrid, tanto para vocês que já estão no projeto, como imagino também que mais pessoas vão chegar dentro do projeto e cara, que essa roda continue girando, que seja uma porta Em aberta para ritmo de todo festa. mundo. Rodando. Oiê, Oi. que Full seja circle, viu? Caiu no Silvio. o círculo, um ciclo de todo mundo, que seja uma Uhum. porta aberta, que continue sendo uma porta aberta. Aquela frase do Senhor dos Anéis que eu adoro, né? Você sempre pode voltar para as coisas que deixou, mas nunca para as que abandonou. Que isso seja uma coisa do Meu Madrid para todo mundo, assim, para todo mundo que está envolvido no projeto hoje, amanhã, e quem vai entrar, que seja uma grande plataforma de desenvolvimento e aprendizado para quem está aí dentro, quem quer aprender mais sobre. O Marcelo é um dos caras que eu mais conheço que mais entende de cinema, gravação, iluminação. Ah, sim, senhor, sabe? O Luiz, um exímio escritor, Pelo amor de Deus, escreve não tem muito nada que eu bem, escreva no meu organiza Madrid que eu muito não bem. peça pro Luiz dar uma geral, porque Nada, assim. ele Sim, tem uma habilidade maravilhosa para isso. A gente só é tenta isso. mesmo. Tem uma enorme troca, como nasceu para ser, e como é essa árvore que hoje existe, que é grande e que todo mundo vai continuar regando e que ela possa se tornar uma árvore centenária, Que dê bons independente frutos, né? onde e como, na mão de pessoas que cuidem dela. Isso é muito importante. E E novamente cuidem, fica, respeitem e defendam o Real Madrid. com Em certeza. Florentino. Não, o Pegas é uma, cara, ele é uma Entidade, né? entidade para nós, assim. Ele tinha que ter uma estátua em frente a outra estátua, É, talvez uma terceira para ficar olhando para as outras duas. eu Seria botava o ideal. ele e Tati Mantovani, assim, um do lado do outro. É, é verdade. O Manda bom é fazer um que é, cenário com a Assim, foto dele. então, que aí ele já, tudo que a gente Abençoa. já combina, né? Eu acho que o Zidane também tá nesse panteão, né? Aquele que Sim, carequinha amigo que você quer abraçar. Eu sempre tive essa sim. sensação. Vai sair isso no vídeo aleatoriamente, né? A gente falando essa parte do Zidane. Nada a ver, mas tudo bem. E Não, mano, sobre o mais, Zidane é definitivamente um dos maiores símbolos do madridismo para mim da muito, história. porque é coisa de, isso é muito coisa de infância para mim. Então assim, é um ponto que me emociona demais, assim. Acho que é o Madrid no geral, né? Ele é muito místico, né? É um time místico, é um negócio. Quando eles Sim, falam de mística da camisa, o pessoal brinca, mas internamente a gente tem isso mesmo. Tem um negócio no Real Madrid que não tem como explicar. E eu acho que o meu Madrid está incorporando essa mística madridista, né? Trazendo pessoas amém. diferentes, coisas diferentes, né? que assim seja. E Sim. vamos nessa. Marcela, muito obrigado por ter topado esse papo com a gente, viu? Porque é muito especial pra gente ter tido você aqui com a gente e trocado essa ideia. Gostou? Curtiu? Foi Gostei, legal? curti. Tem que acostumar com essa coisa de aparecer, né? Igual eu falei, mas gostei, curti. Foi bom o papo com vocês. Foi bom falar do Meu Madrid. É sempre gostoso falar do Meu Madrid. E muitas histórias muito boas, né? Muita coisa que a gente foi e acabamos descobrindo que nós somos mais parecidos do que imaginávamos até, né? Porque Sim. Sim, uma trajetória bem próxima, né? Isso é sim. muito interessante e, de novo, fica o agradecimento, né? Principalmente por tudo.
né, pela oportunidade, porque se eu estou falando aqui hoje, eu antes era um cara que só acompanhava o meu Madrid e ficava lá dando os likes, inclusive, Eu também. galerinha, o like, né? Deixa o like pra Like, gente, sim. bem lembrado. E agora eu estou desse lado aqui. Então você que está aí do outro lado assistindo a gente também, por que não? Em breve você pode estar aqui também. Você acha que fala bem? Também se Você conhece o Real identificou. Madrid? É. Então, Começa quem sabe? deixando o like, né? Vamos combinar É. e se inscrevendo, porque se não, Se não já é o tiver primeiro, seguindo em todas as redes, já vai ser. é o primeiro Já é um corte. ponto negativo. Já vai. Já vai pelo corte, o corte já limita logo aí, né? Sim. Ah, gente, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço por tudo, né? Agora, para aceitar esse desafio, porque é um desafio, sim, conduzir um projeto com tantas pessoas envolvidas de todas as formas, tanto internamente quanto externamente. Espero que seja uma grandiosa jornada para vocês também. Já Mais está 10 sendo. anos, projeto. A gente volta Opa, aqui pro programa de 20 anos, se Deus opa, quiser, já aí está sim. marcado. Nos reencontraremos pro programa de 20 anos. Quem sabe E no é isso, Bernabéu, Quem sabe nos estúdios né? do Real sabe? Madrid. É, Quem sabe, olha. né? É o que eu falo. Credencial Postura já e tem, né? Credencial mensagens. para evento, o meu Madrid já tem. Isso, é verdade. Opa, Isso é Para verdade, verdade. coletivas Marcelo? já está rolando, já, Já fica a já. dica aí. Eu queria convidar você também, que sinta que tem um convidado ou uma convidada, Tati, e você queira mandar para ela esse vídeo, mandar aqui uma mensagenzinha, dizer assim, participa com a gente, vai lá ver, vai lá falar com os caras, que eles, entendeu? Mandar esse salve, manda esse arroba para ela também, que a gente, ou para outras pessoas também que você sinta que combinam, né, pra gente bater papo. Sim. Tem o Vocês conhecem Cicinho, um criador de né, conteúdo do Luiz? meu. Sim, Do com nada, meti aqui, certeza. ó, do nada. Por que Cicinho, não? já Por que jogou no não? Real, Né? né? Pessoas que já jogaram no Real. Bom, bom de conversa, fala bem, tem ótimas Exato. histórias, por que não? Queremos você aqui. Por que não? Cicinho. Pronto. Gente, então esse foi o primeiro episódio do MM Podcast. A gente espera que você tenha curtido o tanto quanto a gente. Foi maravilhoso dar esse start e que venham muitos outros pela frente também. Agradecer mais uma vez a Marcela por tudo, não só pelo Meu Madrid, mas por estar também aqui com a gente. Obrigado, Luiz, por participar junto também. Eu agradeço, foi uma aula hoje. Foi sim. E a todos, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. Quando você se inscreve ali, deixar seu like e deixa um comentário e também compartilha com a galera esse podcast que está só começando, tá bom? Muito obrigado e Alá Madrid. É Alô, isso. Madrid. Tchau, pessoal. Alá, Madrid.